Nesse vídeo, nós vamos montar um robô autônomo e de uma forma muito simples. E para isso nós vamos usar um kit robô autônomo. Mas não se preocupem, nós vamos realmente montar o robô e vamos ver a lógica de todo esse robô. Ele nada mais é do que um carrinho com rodas, motores, controlados por um Arduino e com sensores de distância. Bem legal de fazer. E para isso nós vamos usar um kit da Arduino Omega. Eu já comentei lá no curso, na primeira aula, sobre a Arduino Omega. É uma das empresas brasileiras que gera muito conteúdo para Arduino. Realmente muito conteúdo. E no caso do robô autônomo, eles têm não só o conteúdo do blog, que ensina passo a passo como montar, como também tem um e-book bem completo, com 100 páginas, falando tudo sobre robótica e como também montar esse kit. E para isso nós estamos usando então o kit da Arduino Omega, e eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também o cupom de descontos para que vocês possam comprar esse kit com desconto lá na Arduino Omega. Bom, o que compõe o kit? Nada mais do que um chassi. O meu aqui já está montado. Eu vou falar um pouco sobre a montagem. Chassi de 3 rodas, com 2 motores, uma ponte full bridge, que é a L298, nós também vamos entrar agora no detalhe dela, o Arduino de controle e um sensor de distância sônico, muito legal, que nós vamos conhecer também aqui, muito usado inclusive na indústria. E o Arduino? Bom, o Arduino, a gente tem a opção Arduino Uno e tem a opção do Arduino Nano. E eu vou usar nesse projeto hoje o Arduino Nano para a gente conhecer também um pouquinho essa opção do Arduino Nano. Então, visto isso, vamos começar a montagem e aí a gente já começa a entender um pouco de como ele funciona. Como eu disse, lá no site, no blog, vocês têm detalhadamente, passo a passo, de como fazer toda a montagem. Então não vou precisar entrar em todos os detalhes aqui, porque ao adquirir o kit, vocês têm acesso a toda essa documentação, bem simples, bem fácil, bem passo a passo. Então vamos lá. A primeira coisa é motores. Então ele vai vir com 2 motores, que nós vamos precisar inicialmente soldar os fios. Os fios vêm junto, né? Vem um fiozinho preto e um vermelho para cada um dos motores, e é necessário fazer a solda nesses 2 terminais da ponta. Bom, esse pode ser um ponto um pouquinho mais complicado se vocês tiverem com alguma criança junto, tá? Porque tem a solda quente, queima, etc. Por exemplo, eu tenho um queimado da solda aqui, quem nunca, né? E aí vocês vão soldar os 2 fios. Bom, qual lado é o vermelho e qual lado é o preto? Tanto faz. Porque o motor DC, isso é bom a gente já falar um pouquinho sobre motores, o motor DC, dependendo da polaridade, ele vai girar para um lado ou vai girar para o outro lado. E nesse caso, não faz diferença, porque eu vou ajustar isso depois na ponte full bridge. Ponte full bridge não, né? Ou é full bridge ou é ponte. Tanto faz então qual é o lado que vocês vão soldar. Outra coisa bem interessante de falar sobre esses motores, eles são motores que têm junto uma caixa de redução. Essa caixa de redução, através das engrenagens, ela faz uma redução da velocidade desse motor, e quando eu faço uma redução de velocidade do motor, eu ganho em força, né? A energia não se perde, eu transformo velocidade em força. Então a roda fica com mais força para poder empurrar o carrinho e gira mais devagar, que é o que a gente quer nesse momento. E é assim que nós vamos fazer. Então a primeira coisa vai ser soldar os motores e depois colocar eles no chassi conforme as instruções que vêm junto.
Aqui então eu tenho o chassi montado, já com os fios soldados. Uma dica, né? Soldem a ponta dos fios num cabinho, dos cabinhos que vem junto. O kit vem com muitos cabinhos juntos. Então eu posso pegar um desses cabinhos, cortar ao meio e fazer uma emenda aqui, ou pegar a ponta e soldar e fazer as ligações já com as pontas para conectar ou na protoboard ou na própria conexão da ponte. E eu fiz isso também para o conector da bateria. Então para a bateria também poder conectar na protoboard. Inicialmente nos testes nós vamos usar a fonte de bancada para não gastar a bateria, mas depois nós vamos alimentar com baterias de 9 volts. Estou usando baterias recarregáveis. Um detalhe, se a bateria estiver fraca, o carrinho pode girar, pode tender para um lado. A conexão é bem simples, simplesmente eu aparafuso os dois motores, adiciono de um lado a roda e do outro lado essa rodinha aqui furada. Para que ela serve? Nós não vamos usar, mas como no kit vem junto, eu já coloquei. Esse aqui é para usar um sensor, onde eu tenho um infravermelho, que vai controlar a rotação deste motor. Então eu vou poder avaliar velocidade, distância, através desse sensor que eu poderia ligar utilizando essa rodinha furada. Mas nesse projeto eu não vou usar, eu deixei conectado já que veio junto. E conecto na frente essa rodinha bamba aqui, só para dar o suporte no carrinho. Vocês podem também adquirir a versão com o chassi pequeno, que é um chassi redondo, bem legal também. E aí ele vem com duas rodinhas porque ele gira em círculos e talvez alguns projetos fiquem bem interessantes. Aqui o cuidado, né, a frente que eu estou falando é para lá. Aqui é a parte de trás do meu robô. Então, montado o chassi, está pronto. Eu posso aqui até testar os motores, né, não tem problema. Eu vou ligar a fonte de bancada. Vou colocá-la em 5 volts. Esse está funcionando. E esse está funcionando. Então, os motores estão funcionando sem problema nenhum. Liguei em 5 volts só para testar se eles estão ok. Vamos agora à parte da montagem do circuito. Então vou usar a protoboard que veio junto, uma pequena protoboard. Essa protoboard, depois de concluído o chassi, eu posso colar ela, porque ela é adesiva, né? Eu solto aqui embaixo e colo ela em cima. Eu não vou colar agora, porque eu também não tirei do acrílico a proteção de papel que vem junto. Então ele é um acrílico transparente, super bonito. Mas eu deixei o papel primeiro para no vídeo se enxergar melhor. E depois porque eu vou fazer outros projetos ainda em cima disso, para não deixar colado a protoboard aqui. Na protoboard nós vamos colocar o quê? Primeiro, o Arduino. Então, como eu disse, nós vamos usar aqui o Arduino Nano. O Arduino Nano, ele é um Arduino com um microcontrolador muito similar ao do Uno, né, só a versão SMD. E ele tem as características também muito parecidas. Como ele já vem com os pininhos, eu posso inclusive ter em versões que eu adquiro sem os pinos, né, para poder fazer outro tipo de soldagem, mas com os pininhos fica muito fácil de usar na protoboard. Então eu já vou conectar aqui. Como eu ligo ele? Através da USB. Só que de vez ser USB tipo B, no caso aqui é a micro USB. Então também vem o cabo junto de conexão, mas é a mesma coisa, o resto é igual. Eu vou conectar no sistema aqui e conecto na USB do meu computador. Vou fazer exatamente como eu faço no Arduino Uno que a gente viu no curso. Como eu conecto a energia se não tem um plug de energia? Bom, enquanto eu estiver usando aqui na USB, perfeito, mas o carrinho é autônomo, eu vou ligar na bateria. Então se eu vou ligar na bateria, eu vou precisar fazer uma conexão externa de energia. Então um dos pinos dele é o VIN. E se eu tirar aqui atrás, vocês vão ver que a primeira coisa que o VIN conecta é num regulador de tensão de 5 volts. Então a entrada pode ser até 20 volts, não recomendo, eu já tinha comentado isso, né? Então uma entrada até 12 volts no máximo, preferência 9, ele vai regular sem problema nenhum. E aí ele tem uma saída 5 volts, que é importante,
né? Os pinos dele são 5 volts, ele trabalha com 5 volts também. E por que eu digo que é importante? Porque uma saída de 5 volts, por exemplo, para me ligar o sensor, eu preciso ter uma saída de 5 volts. Se eu estou entrando com 9 da bateria, eu preciso da saída de 5 para poder ligar o sensor. Então eu vou conectar ele aqui. E está aqui o nosso Arduino Nano. Bom, conectei ele na placa. Já vimos que ele funciona exatamente igual ao Arduino Uno, só um tamanho bem menor. E vou conectar agora o sensor. Este sensor, bem interessante, como é que ele funciona? Então a gente pode olhar aqui, inclusive, o datasheet dele. Ele é o HCSR04. E olhando o datasheet dele, a gente vê que ele trabalha com 5 volts, então eu preciso ter uma saída de 5 volts. A corrente dele é 15 mA, a saída do Arduino é 40 mA, não vai ter problema nenhum, vai suportar. A frequência que ele trabalha é 40 Hz, ok? A distância, que pode ser uma pergunta que vocês façam, de 4 metros e a distância mínima 2 centímetros. Um cuidado, ele trabalha a 15 graus. O que quer dizer isso? Que é 15 graus. Se eu tiver um obstáculo a 45 graus, ele não vai detectar e pode bater. Então, tem esses detalhezinhos. Depois tem aqui como liga ele, inclusive como comunica com ele. Eu não preciso me preocupar muito com a comunicação. Por quê? Porque a própria biblioteca, a própria library que vem junto, né, que a gente implantou, deu include nela, ele já tem alguns comandos prontos, mas eu poderia tratar individualmente. Aqui explica toda a velocidade do som. Porque o que ele faz é isso, ele emite um som e ele rebate o som. E esse tempo ele vai testar. Então ele vai mandando sons em frequências para conseguir identificar qual a distância que ele está. Então eu vou fazer a ligação ali conforme está na tela e a gente já volta. Um cuidado, eu não posso colocar ele exatamente no meio da protoboard, porque o pino, a gente tem a linha, né? Eu não posso estar na mesma linha de um dos pinos do Arduino. Eu tenho que jogar um pouquinho mais para a direita. Então eu vou jogar ele um pouquinho para a direita e aí vou fazer as conexões conforme os pinos. Então, como eu disse, já volto. Então aqui nós vamos tratar dessa full bridge. O que ela faz? Aqui nós temos também o datasheet dela, que explica um pouco de como ela funciona, como ela controla os motores, as tensões aceitas e a corrente aceita. Então, como eu disse, o datasheet sempre é uma ferramenta interessante de leitura. Mas, voltando aqui para o nosso desenho, para o nosso circuito, essa é a full bridge. O que ela tem? Ela tem 3 entradas de energia. Por que 3 entradas de energia e não 2? Porque ela já permite regular a tensão também. Então, na primeira entrada aqui, eu tenho um positivo que vai de 6 a 20 volts. E na direita eu tenho 5 volts direto. Ou seja, se eu estou com uma entrada de energia de 5 volts, eu não preciso passar pelo regulador de tensão, que está aqui. Eu posso entrar diretamente com 5 volts. Caso contrário, eu entro nessa pino aqui com o GND no meio. E esse conectorzinho, esse pino aqui, que eu esqueci o nome, eu mantenho ele se eu for entrar de 6 a 20, se eu vou usar o regulador, e tiro ele se eu for entrar com 5 volts. E aqui do lado os 2 motores que são ligados. Tá, e para que serve esse monte de pininho aqui? Estes são os pinos de controle. E ela funciona muito simples. Eu tenho 4 pinos de controle, tem 2 pinos de comunicação na ponta, mas eu tenho os 4 pinos de controle no meio que funcionam de uma forma muito simples. Se eu mandar um sinal ligado e desligado, ele vai andar num sentido. Se eu inverter desligado e ligado, ele anda no outro sentido. Então a gente tem uma tabelinha aqui também no próprio blog que mostra, né? Se eu estiver andando no sentido horário, a roda girando, eu vou botar 5 volts GND. Se eu quero de ré, eu boto GND e 5 volts. Se eu não botar nada, é como se eu estivesse em ponto morto. E se eu ligar os dois, ele trava a roda. Então são sinais que eu posso trazer do Arduino. Por que eu não posso ligar o Arduino direto no motor? Porque esse motor consome aproximadamente 200 mA. E a gente sabe que a saída do Arduino é 40 mA. Então ele não suportaria, eu acabaria queimando a porta do Arduino. Então o que eu vou fazer vai ser ligar no Arduino, nas saídas do Arduino, os controles para cá. Então eu vou fazer esta conexão aqui. Mas para a gente testar o programa,
Antes de eu ligar na ponte, eu fiz uma protoboard com alguns LEDzinhos aqui. E o que eu vou fazer vai ser que, de vez de ligar os pinos de controle lá no L298, eu vou ligar aqui nos LEDs. Só para a gente ver como funciona a lógica do programa, e já vamos entrar no programa um pouquinho antes de ligar definitivamente o programa. Vou carregar o programa no Arduino para a gente poder fazer o teste. Então vamos entender o programa. Vocês vejam que eu estou com dois LEDs verdes ligados. Quando eu chegar a menos de 20 centímetros, veja que ele ligou um verde e um laranja. Ele dá um pequeno pulso nos dois, depois vai para um verde e laranja. Quando eu volto, ficam os dois verdes. Como funciona isso? Primeiro vamos olhar a lógica aqui no blog e entender o que o programador pensou como saída. Então o sistema dele é bem simples. O programa dele começa, isso aqui se chama fluxograma, quem é muito antigo talvez lembre disso, mas eu tenho o início, faço as configurações iniciais, e aí a lógica dele é assim, move o robô para frente e lê o sensor ultrassônico. Então ele sempre dá um ponto e lê. A distância é menor que 20 centímetros? Não. Então o que ele faz? Move o robô para frente. Então a luz verde é acesa. Vai de novo, lê de novo. A luz é menos 20 centímetros? Não, vai para frente. O que acontece quando a luz é menor do que 20, a distância é menor que 20 centímetros? Ele para o robô, pode ver que ele desliga os LEDs e depois ele desvia para a esquerda. E como é que esse robô gira se ele não tem rodas que giram? Girando uma roda para frente e outra para trás. Então ele inverte a ordem da ligação da roda. Então esta roda do lado de cá, ela vai rodar para trás. Uma vai girar para frente e outra para trás, fazendo com que o robô gire. E é assim que ele faz a curva. Então essa é a lógica. Bom, mas essa lógica não é boa, eu preferia que fosse para a direita e não para a esquerda. Eu preferia que ele... Bom, é aí que está o bonito da coisa, porque agora eu mexo no programa conforme eu quero. Vamos dar uma olhada aqui no programa para vocês entenderem ele. Ele é bem simples, então eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Então eu começo o programa com include, né, incluindo a biblioteca ultrassom, para poder usar o leitor ultrassom. Aqui eu defino constantes, eu gosto mais de usar o cons, mas eu posso usar o define. E aí eu defino uma constante chamada pin, que é o 4, e uma constante chamada eco, que é o 5. Esses são os dois pinos do ultrassom, o que emite o som e o que recebe o som. Inicializo o meu ultrassom. E aí eu defino meus pinos de trabalho. E aí também são constantes. É só para facilitar o entendimento no programa, né? O IN1, IN2, IN3 e IN4 são aqueles 4 pinos aqui do LM que está lá. IN1, IN2, IN3 e IN4. Para ficar o mesmo nome, ele criou as variáveis com o mesmo nome. Isso facilita a leitura do programa. E ele tem esse outro aqui, ENA e INB. O que é isso? Isso na verdade é o controle PWM. É a velocidade das rodas que eu vou controlar através do pino 10 e do pino 11. E inicializo meu setup. E aí eu configuro os pinos, né, dizendo o que é pinos de output. 2 pinos de output que são PWM, né, Analog Write. Lembram que a gente viu na aula de PWM no Arduino Fundamentos. E estou colocando uma velocidade, entre aspas, de 120. Dou um tempo, só para poder, digamos, quando eu ligar o sistema, tirar a mão, para ele começar a andar. E esse aqui fui eu que adicionei, eu vou até botar um comentário, que era para a gente poder ir olhando na serial o que acontece. Começa o programa diz robô para frente. A primeira coisa que ele faz é robô para frente. Tá, mas que comando é esse? Esse comando não existe. Não, esse comando não existe, chama uma função, e eu posso criar partes separadas do programa. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, talvez eu vá fazer um vídeo só sobre isso, explicando isso. Criou uma funçãozinha chamada robô frente e que executa essa tarefa aqui. Tá, mas isso não poderia estar aqui? Sim, poderia estar diretamente aqui. De vez colocar desta forma, ele poderia estar diretamente aqui.
E por que não está? Por que fazer assim? Primeiro, porque o programa fica menor, mais limpo. E segundo, porque permite o reuso. Se eu tiver outros locais do programa que eu tenho que botar robô para frente, eu só chamo a função. E se eu tiver que mexer nessa função, eu mexo num lugar só. Então, algumas coisas de programação um pouco mais avançadas e talvez não valha a pena vocês se preocuparem com isso agora. É só saber que quando eu botar essa função, na verdade ele está executando essa parte aqui desse void robô frente. Depois ele cria a variável aqui, é um jeito de programar. Talvez eu não fizesse bem assim, mas não tem problema. Cria a variável float com a distância e também chama uma função chamada distância que também não existe e que também está aqui embaixo, chamada distância, que nada mais é do que enviar o som, receber o som e retornar o tempo, que é a distância. Retornando a distância, eu faço um if, que nós vimos no curso, né? Se a distância for menor do que 20 centímetros, então eu tomo uma decisão. Como assim decisão? A decisão ele botou separado porque se eu quiser mexer na decisão, eu mexo. Qual é a decisão que ele tomou? Para o robô parado. Né? O que é o robô parado? Está aqui em cima, ó. É tudo low. Viro o robô para a esquerda, dou um delay e passo o robô a ficar mais parado mais meio segundo. Então dá uma viradinha, para. E essa é a lógica dele. Tomou a decisão, saiu. Se ele tiver com uma distância maior que 20 centímetros, ele não faz nada. Ele dá um delay de 1 milissegundo e anda para frente de novo. Dá um delay de 1 milissegundo e anda para frente de novo. Dá um delay de 1 milissegundo e anda para frente de novo. Precisaria dar o delay? É bom para o leitor, né? Senão o nosso leitor de distância não vai conseguir ler tão rápido as distâncias. Eu vou só comentar as minhas saídas seriais e vamos carregar o programa. Então está entendido, né? Essa é a lógica. Então estou andando para frente, chegou num ponto, tomo a decisão, desligo, viro para a esquerda. Desligo, viro para a esquerda, até que a distância fique maior do que 20 centímetros. Quando ela ficar maior que 20 centímetros, eu não entro mais no if e aí eu estou andando só para frente. Então essa é a lógica do programa. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pinos de controle, como lá está no esquema, vou ligar eles aqui e vou ligar o motor aqui. Então é só a ligação física já em cima do chassi. Só para terminar aqui, deixa eu soltar aqui as conexões, desligar o Arduino. O que faltou aqui só para a gente concluir esta montagem? Faltou a entrada de energia externa da bateria. Então a bateria eu vou ligar ela aqui nessas linhas positivo e negativo. E para isso eu preciso fazer a ligação do VIN. Então o que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou fazer um conector ligando o positivo aqui no VIN. E o negativo no GND. Então estão ligados o positivo e o negativo no VIN e no GND. E aí eu vou ligar a fonte aqui. Bom, o que acontece? Eu quero ligar uma chavezinha liga e desliga. Essa é uma chave liga e desliga. Então eu vou utilizar uma chavezinha liga e desliga para poder ligar e desligar o meu controle. Bom, mas ainda tem mais uma questão. Eu preciso ter ainda a saída de energia para ligar o motor. Então que vai entrar aqui no 6 a 20, porque vai entrar direto com 8 volts. Então nada mais é do que ligar um cabo daqui até aqui, tanto positivo quanto negativo. Eu tenho dois cabinhos. Normalmente eu gosto de usar um cabinho um pouquinho mais grosso. Só que quando eu falo de motor, eu tenho sempre um medo do retorno do motor. Porque quando o motor gira, ele para de girar e continua girando um pouquinho, ele gera uma carga de eletricidade. Então quando eu giro o motor, ele gera energia. Né? E eu não quero que essa energia volte. Eu tenho a proteção do full bridge, então eu não precisava me preocupar com isso. Mas para seguir o projeto, eu vou colocar aqui um diodo saindo aqui do positivo e vou ligar na saída do diodo o meu L298. Com isso eu protejo. Lembre que o diodo só permite corrente em uma direção.
Então só deixo ir corrente, não voltar. Assim eu protejo o meu circuito. É isso. Vou terminar de montar ele aqui em cima. Nada mais do que fazer isso. Ligar os cabos. E voltamos em 1 minuto. Tá pronto o nosso carrinho. Claro, os fios estão todos bagunçados e vai ser legal depois tirar a parte de papel, tirar o acabamento e deixar bonitinho. E tá conectado. Claro, prender os fiozinhos, né? Botar umas presilhas aqui para deixar bonitinho, até talvez aparafusar a full bridge aqui. Bom, vamos fazer um teste se está rodando. Então vou ligar ele. Estou ligando na fonte de bancada, 9 volts. Está girando. Essa rodinha ali está com uma borrachinha um pouquinho torta, tem que dar uma arrumada, senão ele vai puxar para um lado. Agora eu vou aproximar a minha mão. Veja que essa roda anda para trás e essa continua para frente. Então ele está fazendo a curva. Quando ele não tiver mais obstáculos, ele passa a andar para frente de novo. E tá aí o projeto legal e fácil de fazer. São poucos componentes, uma engenharia simples, uma programação simples, mas sofisticado no ponto de que eu consigo fazer um robô inteligente com poucos componentes. E tudo agora que eu posso agregar de inteligência. Então eu posso fazer a lógica da colisão ser diferente. Eu posso ligar LEDs, por exemplo, posso botar uma luz de ré na hora que eu for virar. Posso botar um farol se estiver escuro, usando um sensor de luminosidade também. Bom, e aí isso aqui passa a ser uma tela em branco para desenvolver a criatividade, desenvolver a criação de rotinas em cima de Arduino, em cima de robotização. Ou seja, é muito divertido. É um brinquedo para crianças dos 8 aos 80 e eu acho que é sim um presente fantástico para crianças. Então quem tiver um filho, sobrinho, eu recomendo muito. Por quê? Porque o mercado hoje de tecnologia e de engenharia de ponta está muito carente de mão de obra, paga relativamente bem, tem vagas sobrando. É um dos lugares que tem mais vagas por pessoas e já se começa com bons salários. Então recomendo incentivar as crianças a irem para estas áreas. E esse tipo de produto maker, ele elabora tanto, desperta tanto a curiosidade pela engenharia, o gosto pela engenharia, quanto pelo desenvolvimento, pela programação. E as duas áreas se complementam, como eu disse, são importantes iguais. Então, acho que é o brinquedo ideal. Pena que já passou o Natal, tive um pequeno problema com o projeto, acabou atrasando. Mas por que não aproveitar as férias e brincar com a gurizada com esse projeto? Ou como eu, né, que já não tenho mais filho pequeno, quem vai brincar sou eu mesmo. Então, pessoal, fiquem aí com o carrinho andando. Agradeço por este projeto fantástico que eles disponibilizam no site. Não esqueçam do link aqui embaixo com o cupom de desconto. E parabenizo também o Alex da Rocha Matos, que foi o engenheiro que criou esse projeto e botou toda a documentação lá no blog para que vocês possam seguir bem passo a passo como faz. E por hoje era isso, e valeu!